Bom dia, senhores! Tudo bem? Bom, espero que esteja tudo bem. Bom, nós vamos hoje continuar nosso conteúdo que nós paramos no vídeo passado. No vídeo passado, nós estávamos falando sobre a reforma religiosa, tá? Nós falamos no primeiro vídeo lá sobre as causas, as coisas que levaram o Lutero a se revoltar contra a igreja. No segundo vídeo, nós estamos a história do Lutero propriamente dita e, por consequência, a criação da igreja luterana. Tá? Hoje nós vamos passar para os outros dois grandes reformistas aí do início do século XVI. Tá? Lembrando, qualquer dúvida, retome os dois vídeos anteriores, que aí fica tudo bem. E, no mais, estou sempre aberto a dúvidas e questionamentos, tá bom? Vocês sabem como me encontrar. Deixa comentário no vídeo ou de outras formas. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando sobre um carinha em especial, que ele era suíço, chamado João Calvino. O João Calvino é esse senhorzinho que nós temos ele aqui, e ele também vai ser um grande reformista. Tá? Vou deixar minha cara grande que eu vou falar bastantão aqui hoje. Ele foi um dos grandes reformistas do século XVI. O João Calvino, ele tinha também suas dúvidas da mesma forma que o Lutero tinha. Só que para ele, o ponto focal da discussão dele era a questão da salvação. O que levava um homem à salvação? O que mandava um homem para o inferno e o que mandava um homem para o céu? O Lutero resolveu essa questão com fé. Se você tem fé em Deus, você será salvo. O Calvino pensou um pouquinho diferente. A lógica dele também é muito interessante. Tá? Por quê? O que o João Calvino pensa? Olha aí, vê se não tem, de certa maneira, não tem algum sentido no que ele pensou. Quais são os três principais atributos de Deus? Quais são os três atributos de Deus que não podem deixar de existir? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. O que é isso? Onipotente. Deus pode tudo. Não há limites para o poder de Deus. Onipresente. Ele está em todos os lugares. E onisciente, Deus sabe de tudo. Bom, ele pegou esse último pontinho aí, onisciente. Deus sabe de tudo. E o que é tudo? Tudo é tudo, professor, não seja bobo. Ele tudo, é um postulado. Tudo quer dizer que a própria Bíblia fala, as escrituras falam, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento. Então, Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Portanto, não tem como você enganar Deus. Não tem nada que você faça que Deus já não saiba que você vai fazer. Antes de eu pegar essa régua, Deus já sabia que eu ia pegar e que eu ia largar enquanto eu falava. Tá, professor, mas por que você falou isso? Isso é óbvio. Mas pense o seguinte, se Deus sabe tudo, sabe inclusive se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. Tá? Então, de acordo com a perspectiva do João Calvino, vai surgir uma ideia nova aí que ele vai chamar de doutrina da predestinação absoluta. Que tal de doutrina de predestinação absoluta é essa? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que Deus já sabe qual é o seu destino, o que vai acontecer com você. Antes mesmo de ter te criado, Deus já decidiu se você vai ser salvo ou se você
vai ser destinado ao inferno. Cruel isso? Não, não na visão do Calvino. O que ele pensava? Que não há como nós entendermos os desígnios de Deus. Então, Deus disse que era assim, e esse é o melhor jeito. Nós somos seus filhos, e nós temos que obedecer. E, de acordo com essa doutrina da predestinação absoluta, não é possível a gente saber qual é o nosso destino. Deus dá alguns indícios para a gente. Deus deixa algumas pistas, mas você nunca vai saber exatamente qual é o seu destino, se você vai para o céu ou vai para o inferno. Mas que pistas são essas? Duas principalmente. A primeira, se você consegue seguir toda a rigidez moral que a religião determina e não sofrer. Se você consegue fazer tudo que é esperado de um bom cristão, naturalmente, sem que você se sinta mal com isso. A segunda dica, e essa é a mais importante da doutrina da predestinação absoluta, é o enriquecimento material. Se você, trabalhando duro, trabalhando forte, conseguir enriquecer, é um sinal de que Deus te ama e você foi destinado, portanto, ao céu. Como assim? Não, tá difícil, não tá claro. Eu explico, é fácil. Espera aí. Imagina duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. Os dois são formados e fizeram a faculdade, saíram da faculdade e têm emprego. O cara A luta, trabalha, mas tudo que ele faz dá errado. Ele entra numa empresa, essa empresa vai à falência, ele sai dessa empresa, monta um negócio, esse negócio vai à falência. Vocês já viram pessoas assim, não é? Que tentam, mas não desenrola, não dá certo. Enquanto o cara B, ele entra numa empresa, a empresa está crescendo, ele cresce mais com ela, mas cansa, sai da empresa, pega o acerto, monta uma outra empresa, aí a empresa que ele saiu vai à falência e a que ele está agora dá um boom e ele ganha muito dinheiro. Vamos tentar dar um exemplo mais concreto. Ele estava numa empresa, aí ele resolve sair dela e aí ele abre uma empresa de máscaras. Aí vem a pandemia, pô, o cara fica milionário. Vocês não conhecem gente assim? Que tudo que faz dá certo e tudo que faz dá errado? De acordo com a ideia do Calvino, são os dois extremos. Se você trabalha e não prospera economicamente, pode ser um indício de que Deus te escolheu para o inferno. Se você trabalha e prospera, é um indício de que Deus te escolheu para o céu. Olha que legal. Lembra que eu comecei falando lá atrás que a reforma protestante vai dar certo porque ela tem o apoio da burguesia? Olha aí por que a burguesia vai apoiar. A burguesia que se sentia mal com a doutrina católica, que criticava ela, agora achou alguém que vai dizer que eles estão certos. A Igreja Católica dizia que usura é errado, usura é emprestar dinheiro a juros. Dizia que mudar sua condição social é ruim. Aí, na Igreja Católica dizia que se você nasceu pobre, você tem que morrer pobre. Se Deus quisesse que você fosse rico, ele já te fazia um nobre. Então você não tinha que mudar. Então a burguesia era mal vista. Agora, na doutrina, a partir da interpretação da doutrina do Calvino, não. Ser um burguês bem-sucedido é um sinal de que Deus está te apoiando, de que você é amado por Deus. Tem um sociólogo que vai surgir muitos anos depois, chamado Max Weber. E o Weber vai criar um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra do Max Weber, ele vai dizer que o protestantismo cresceu por causa do apoio da burguesia. E a burguesia cresceu porque teve essa doutrina, essa ética protestante dizendo: trabalhe duro que você vai prosperar e vai para o céu. O Calvino chegava a dizer que quem não trabalha, o homem que não trabalha, não merece comer. Bastante forte essa expressão, não é? O homem que não trabalha não merece comer. E aí, então isso vai dar um ânimo para
vai dar um impulso muito forte para a burguesia. E a burguesia vai comprar as ideias do Calvino. Tanto que o calvinismo vai se espalhar para vários países. Na França, os calvinistas vão ser chamados de huguenotes. Na Inglaterra, eles vão ser chamados de puritanos. E agora nós vamos entender por que eles vão ganhar esse nome de puritanos. Olha aqui, que é um resuminho que eu fiz para vocês sobre as teorias do Lutero. Então, perdão, do Lutero não, do Calvino. Olha, professor, não vai confundir a gente. Nós estamos falando do calvinismo, do João Calvino, suíço. A doutrina afirma que não há certeza da salvação. A riqueza material era um sinal da graça divina sobre o indivíduo. Lembra que o outro indício, o outro sinal seria você poder cumprir todas as regras? Então, por isso ele vai estabelecer uma grande rigidez moral. Não pode luxo, não pode ostentação, roupas pretas e brancas no máximo, não pode nada florido, nada colorido, nada de ostentação, não pode joia, não pode jogo, não pode dança, não pode teatro, não pode festas, tá? Simplicidade. A igreja calvinista, ela é limpa, ela é branca, as paredes brancas, não tem desenhos, tá? Sobriedade, rigidez, não pode bebida alcoólica, não pode nada que altere, não pode tabaco, não pode fumo. Por isso, inclusive, que os calvinistas na Inglaterra vão ser chamados de puritanos, porque eles são puros. Tá? Ele vai pregar também a livre interpretação da Bíblia, vai dizer que não existe essa história de santo, não existe essa história de Virgem Maria. Não, o Papa não é infalível, quem é infalível é a Bíblia. Ele vai buscar separar igreja de Estado. Religião é uma coisa, governo é outra, as coisas não tem que estar misturado. Tá? E ele também, igual ao Lutero, ele vai questionar essa tal de transubstanciação. Vocês lembram disso? No vídeo passado eu falei com vocês. Durante a Eucaristia, quando se levanta a hóstia e se consagra a hóstia, que ela vira o corpo de Cristo, o Calvino vai dizer, não, isso não existe não, gente. Não existe isso. Não vira corpo. É para representar o corpo do Cristo. Tá? Então, o Calvino ele vai ser muito bem sucedido nas suas pregações. Por quê? Porque ele vai ter o apoio da burguesia. O segundo reformista que nós vamos falar na aula de hoje, portanto, o terceiro que nós estamos abordando, porque nós já falamos do Lutero no vídeo passado, está com dúvida, volta lá, é o nosso querido amigo Henrique, o Henrique VIII. Henrique VIII, ele era rei da Inglaterra. Então, primeiro reformista que nós vimos, Lutero, na Alemanha. O segundo, Calvino, na Suíça e na França. O terceiro é o Henrique VIII, na Inglaterra. O Henrique VIII é muito interessante, e aí nós vamos retomar a personalidade do Henrique num outro momento, quando nós formos falar do absolutismo inglês. Mas, o que é importante a gente lembrar? O Henrique, ele surge como rei no final de uma grande guerra importantíssima, chamada de a Guerra das Duas Rosas. E ele é o primeiro grande rei absolutista da Inglaterra. É o primeiro rei da Inglaterra a ter plenos poderes em todas as regiões da Inglaterra. E ele, portanto, se ele acabou de sair de uma guerra de sucessão, coisa que ele mais quer é tranquilidade, é paz, ele quer que a sucessão fique garantida. Para isso, coisa que ele mais precisa é um filho homem. Um filho homem. Se ele tem um filho homem, a sucessão está garantida. E isso vai ser um grande problema para o Henrique. Não era para ser, né, gente? Ter um filho não é algo tão complicado. Mas para o Henrique foi muito complicado. Por quê? O Henrique, ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão, ela era princesa da Espanha. E os dois se casaram, já estavam casados há mais de 10 anos,
mais de 15 anos, e ela não dava nenhum filho homem para ele, só dava filhas mulheres, tá? E isso deixou ele muito incomodado. Preciso de um filho varão, que eles falavam na época, um filho macho, tá? Só que não vinha. E aí apareceu na corte uma mulher da nobreza, da baixa nobreza inglesa, chamada Ana Bolena. E aí o Henrique ficou todo encantado pela Ana Bolena. Essa aí eu quero. Ele podia simplesmente dormir com uma mulher que não fosse a esposa dele? Podia. Os reis tinham quantas amantes eles queriam. Mas o negócio do Henrique não era só ter uma amante. O negócio do Henrique era ter alguém que pudesse gerar um herdeiro. Para gerar um herdeiro, precisava que fosse uma esposa legítima, que fosse a esposa dele. Então, o Henrique resolve: vou me divorciar da Catarina e vou casar com a Ana. Pode divórcio, gente? Depende. Em alguns casos pode. Quando o Papa aceita, quando o Papa dá o seu carimbo lá, ele autoriza. E então o Henrique manda uma carta para o Papa pedindo autorização para se divorciar da Catarina de Aragão, dizendo que ela não está cumprindo suas obrigações como esposa. Sua principal obrigação como esposa é me gerar um herdeiro. E ela não está me gerando um herdeiro. Eu quero me divorciar dela. O que o Papa diz? Desculpa, Henrique, não vai rolar. Sabe por quê? Porque a Catarina era princesa da Espanha. E a Espanha era o maior país católico que existia na época. Se o Papa autoriza a separação do Henrique com a Catarina, seria a mesma coisa que o Papa está rompendo a ligação da Espanha com a Inglaterra. E isso não é bom para a igreja. Então o Papa falou: não pode, o que Deus juntou, o homem não separa, você vai ficar casado com ela. O Henrique fala: não pode, eu quero casar com a Ana Bolena. A Ana Bolena que é mulher para mim. Era muito jovem, não tinha nem 18 anos, era bonita, a Catarina já tinha passado um pouco da idade. Aí, enquanto isso está acontecendo na Inglaterra, o Henrique está lendo que Lutero está criando uma religião nova na Alemanha, que o Calvino está criando uma religião nova na Suíça e na França. Ah, é isso, é para aí que eu vou. O que eu preciso fazer? Criar uma religião nova para a Inglaterra. Por isso ele vai criar a Igreja Anglicana, ou Igreja Inglesa, a IA. O que é essa Igreja Inglesa? Quase a mesma coisa da Igreja Anglicana, da Igreja Católica, com uma grande diferença. O chefe máximo da Igreja Anglicana é o Henrique. Ele tem o poder que o Papa tem na Igreja Católica. Ele é o chefe máximo da igreja. Aí ele vira: Henrique, posso me divorciar da Catarina? Pode, Henrique. Henrique, posso casar com a Ana? Pode, Henrique. Totalmente esquizofrênico, né? Mas enfim, brincadeira à parte. Ele cria uma igreja nova, uma religião nova, principalmente com um fim político, de autorizar o divórcio dele da Catarina de Aragão para que ele possa se casar com a Ana Bolena, para ter um herdeiro. De questão teológica, nesse primeiro momento, o Henrique não muda quase nada, tá? Os rituais mantém, as igrejas mantém, só que agora ele é o chefe máximo da igreja, ele é o bispo de Canterbury. Canterbury é uma cidade inglesa, tá? Para ter um vínculo religioso ali. E ele vai pegar todas as terras da igreja para ele vai pegar todas as propriedades da igreja, todo o dinheiro da igreja para ele, ou seja, vai enriquecer ainda mais, e não vai ter contestação, tá? E assim que surge a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. Curiosidade, o Henrique não consegue um filho homem, nem da Catarina de Aragão e nem da Ana Bolena. Quando ele se divorcia da Catarina Aragão para casar com a Ana Bolena, ele manda a Catarina para um convento, tá? Para deixar ela como
refém em relação à Espanha. A Ana Bolena também não dá filho para ele, filho homem para ele. Ela é presa e morta por traição. Depois ele ainda se casa mais 4 vezes para tentar um filho homem e não consegue. Na verdade, ele até consegue um filho homem, só que o menino morre logo, tá? Olha aqui as esposas dele. Deixa eu tirar meu rosto da frente. Aqui, tá? Então, nesse caso, primeiro com a Catarina de Aragão, depois com a Ana Bolena, depois com a Jane Seymour, depois com a Ana de Cleves, depois ele se casa com a Catarina Howard, depois com a Catarina Parr, tá? Mas, de nenhuma forma, ele consegue um herdeiro vivo, tá? Ele até tem um filhinho, mas que morre novo, tá? Então, ele não consegue, tanto que quem vai sucedê-lo é a filha mulher dele, a Elizabeth, ou Rainha Isabel, tá? Então, ele faz toda essa reforma por causa de uma questão puramente política e nem assim consegue atingir os objetivos dele, tá? Se vocês quiserem depois, dá uma pausadinha no vídeo, dá uma lidinha aqui nas outras esposas do Henrique, tá bom? Então, esses são os nossos 3 reformistas aí. Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça e na França e o Henrique VIII na Inglaterra. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, espero que tenham entendido. Um grande abraço e